Vamos nesta aula criar, vamos explorar um pouquinho o pouco convencional. Nada de novo em termos de técnica, mas vamos utilizar um material que não é convencionalmente utilizado com unhas necessariamente. Vamos ilustrar outra forma de fazer riscas, mas de uma forma um bocadinho mais criativa, com fio ou corda. Usando um fio de corda fino, tipo um fio de culinária, atamos o fio em torno da unha, sobrepondo o fio e segurando as pontas atrás da unha. Colocamos a tinta no copo da tinta, podem colocar sempre uma quantidade generosa, de modo a cobrir a agulha da pistola, e depois então vamos dosear a pressão da tinta de modo a cobrir toda a unha neste azul forte. Segurem bem o fio para que as linhas fiquem definidas e o mais regulares possível, mas fique no fundo com um efeito também mais natural. Retiram o fio e temos as nossas riscas a sobressair por entre este forte azul marinho. E o objetivo aqui não são risquinhas perfeitinhas, é mesmo aquele efeito meio rugoso, tridimensional, de se atar uma corda. Quanto mais relevo ou textura tiver a corda, também mais efeito vão ter depois na unha. Portanto, experimentem materiais ou tipos de corda, fios diferentes, para verem o tipo de efeitos que conseguem criar neste sentido. Terminam a unha por aplicar um gel finalizante ou um top coat de brilho catalisável para proteger toda a tinta da unha, uma vez que é praticamente toda ela tinta de aguarela. E catalisamos. Aqui temos a nossa unha com tiras rugosas, bem texturadas, nada perfeitas, e não era esse o objetivo, mas sim umas que fazem lembrar as cordas de um marinheiro, menos convencional. Por isso podem utilizar materiais diferentes, explorem, ousem e experimentem. Esse é sempre um bom princípio em qualquer atividade artística. E agora estamos prontos a aplicar o nosso auxílio, que vai ser papel autocolante, para tapar a ponta da unha em direção diagonal. Vamos proteger a maior parte da unha para criarmos riscas em degradê, num sentido, e depois sobrepormos então o autocolante e criarmos um efeito achadrezado. Colocamos a tinta no copo da tinta da pistola e vamos colocar de forma a cobrir a agulha dentro do copo da tinta, portanto uma quantidade generosa. Depois ligam a máquina e testam a saída da tinta na cartolina por puxar o manípulo e ver a quantidade de tinta a dosear. Vamos posicionar o bico da pistola de modo a acentuar a cor em cima da extremidade do papel autocolante e esbatendo um pouco para a ponta da unha, criando um leve degradê suave. Uma vez feita a aplicação da nossa risca, digamos assim, do nosso degradê suave, retiramos o papel e colamos uns milímetros mais acima, completamente paralelo à linha que já fizemos. E repetimos a aplicação da cor, posicionando a pistola ou o bico da pistola na zona da linha do papel autocolante para fazer uma linha branca acentuada e depois um suave degradê branco a esbater, quase como se fosse um efeito de névoa sobre o fundo azul. Feita a nossa segunda risca, retiramos novamente o papel e colamos uns milímetros mais acima, novamente completamente paralelo à linha que já fizemos, e repetimos novamente a cor, posicionando o bico da pistola na zona da linha do papel autocolante para acentuar então bem uma linha branca e depois um suave degradê para baixo. E vamos sobrepondo e fazendo estas sucessivas riscas até termos algumas riscas neste posicionamento diagonal sobre a unha. Uma vez feitas e criadas as nossas riscas, vamos agora usar um novo papel autocolante, uma vez que ao sobrepor várias vezes o mesmo papel autocolante, a tendência é ele ficar encharcado com tinta e depois pode começar
deixar passar a tinta por entre o papel e acabar por sujar ou manchar a unha. Portanto, vamos utilizar um outro pedacinho de papel autocolante novo, limpo. E agora vamos colar atravessado na unha. Muita atenção, antes de colocarem este segundo papel autocolante, têm que garantir que as primeiras riscas aplicadas secaram perfeitamente e que não têm ainda a tinta úmida ou mal seca, porque senão ao aplicarem o papel autocolante podem, ao retirá-lo, acabar por vir a tinta a agarrar. Portanto, colocam o novo pedacinho de papel autocolante atravessado na unha para fazer riscas a cruzar as que já lá estão, para criar um xadrez. E repetem então a aplicação da cor, mais uma vez posicionando a pistola na zona da linha do papel autocolante para acentuar uma linha branca e aplicar um ligeiro leve degradê. Retiram o papel autocolante, colam uns milímetros mais acima, completamente paralelo à linha anterior que fizeram, e novamente atravessado ou cruzado para criar um efeito xadrez, e vão sobrepondo o papel autocolante e aplicando a tinta em sucessivas riscas até termos o nosso xadrez completo e perfeito. Temos então o nosso xadrez em branco degradê, deixamos secar bem a tinta e vamos, neste caso, continuar a trabalhar o nosso desenho. Podíamos optar por deixar a unha por aqui, aplicando um gel finalizante, ficávamos com uma unha bem delicada, suave, com um efeito degradê branco, axadrezado, acentuado sobre este tom azul metalizado forte. Mas neste caso vamos explorar um pouquinho mais o conceito e vamos aplicar uma fina linha de gel turquesa metalizado para dar um bocadinho mais de profundidade e acentuar as nossas linhas axadrezadas na unha. Com uma fina ou com um fino pincel, cerca de 5 mm, vamos utilizar o gel turquesa e traçar umas linhas suaves para acentuar as riscas brancas, no fundo o xadrez da nossa unha, num tom de gel turquesa. Catalisam esse gel e depois temos que terminar a unha mais uma vez com gel finalizante. Vamos agora terminar a unha por aplicar um gel finalizante ou um top coat brilho catalisável para proteger não só as tintas, mas também os géis aplicados nesta composição. E catalisamos. Nesta aula vamos ilustrar a forma de fazer uma perfeita manicure francesa com o airbrush. Então vamos colar o nosso molde para fazer extensão e definir a forma da curva da French Manicure perfeita. Colamos o molde de maneira a tapar a borda da unha que corresponderia à ponta da manicure francesa. Recomendo que colem muito bem as laterais do molde, de modo a cobrir bem a unha. Inclusive, podem cortar o molde de maneira a colar o molde por trás, por assim dizer, da unha, ou neste caso seria o dedo da cliente, de maneira a fixar o molde sem ele se mexer. Colocamos agora a tinta no copo de tinta e neste caso vamos utilizar o tom vermelho. Colocamos uma quantidade generosa de modo a cobrir a agulha da pistola e depois testamos a saída da tinta em textura uniforme e vamos posicionar a pistola de modo a pintar toda a área da unha branca com tinta vermelha até esta estar sólida. Vou fazendo a sobreposição suave para não encharcar propriamente uma área da unha em detrimento da outra, mas vão suavemente cobrindo, como que em camada fina, toda a unha, mas de maneira a fazer uma intensa e completa cobertura de cor vermelha.
Vão deixar a tinta secar alguns minutos. Convém deixar uns minutos largos, está bem? 2, 3 minutos, uma vez que a cobertura de tinta ainda é significativa, está bem? Portanto, deixem secar bem a tinta e depois então, com a ajuda da pinça, soltam o molde e puxam delicadamente para retirar o molde completamente da unha. E feito isso, temos uma manicure branca perfeita, numa curvatura sem falha. Vamos terminar a unha por aplicar um gel finalizante ou um top coat para proteger a tinta e a cor da unha. Uma vez aplicado o finalizante, devemos catalisar adequadamente para curar o gel. Aqui temos a nossa unha com uma manicure francesa perfeita, em branco, com um airbrush vermelho, num design clássico e até um tanto retro. Quando quiserem fazer manicure francesas com auxílio de airbrush, já sabem, podem fazer recurso à utilização de um molde de extensão descartável e assim têm sempre perfeitas manicures francesas.